Olá, Luciano Ribeiro da Savia aqui, só para apresentar a vocês a nossa nova aquisição, esse fermentador de inox da GF Inox. Aqui na Savia a gente começou como quase todos os cervejeiros caseiros começam no início, que foi basicamente com uma panela de alumínio, um fogão a gás e baldes para usar como fermentadores. Mas desde o início a gente sempre buscou melhorar o nosso processo de produção de cerveja. Então, depois de um certo tempo, a nossa aquisição foi a nossa Single Vessel, com a capacidade de 40 litros, mas que no máximo ela consegue fazer de uma cerveja com baixa OG 30 litros de cerveja propriamente dito. Ou melhor dizendo, 30 litros de mosto propriamente dito. Entretanto, a gente continuou utilizando os nossos baldes de plástico, nossos baldes fermentadores. Um de 20 litros e um de 30 litros. E esses baldes, eles estavam começando a ficar velhos já e já estava na hora da gente trocar. E aí veio a grande questão. O que é que nós vamos comprar para substituir os nossos baldes fermentadores? Obviamente, todo cervejeiro, por menor que seja, ele sempre vislumbra o melhor. Usando os nossos baldes fermentadores, nós fizemos muita cerveja e não há nenhum problema em utilizá-los. Entretanto, há algumas limitações. E no nosso caso, uma das principais limitações era o volume máximo que a gente podia fazer de cerveja. Usando o nosso balde fermentador pequeno, respeitando aí um limite de 15% de headspace, que é pouco, nós poderíamos colocar apenas 17 litros de mosto. No balde fermentador grande, que é de 30 litros, também dando aí mais ou menos 15% de headspace, a gente poderia levar no máximo entre 26 e 27 litros de mosto. A segunda limitação era no caso de reaproveitamento de levedura. Usando um balde fermentador, você só tem dois momentos que você pode retirar a levedura. Ou no final do processo de fermentação completo, depois de ter envasado a cerveja, o que leva à coleta de uma levedura já velha. Ou então, se nós fizéssemos uma trasfega depois da fermentação, passando a cerveja para um outro balde fermentador, para aí sim aproveitar a levedura. Um dos principais problemas nisso é que você tem que abrir o balde fermentador e abrindo o balde fermentador você corre o risco de contaminar a sua cerveja e com certeza você vai adicionar oxigênio a essa cerveja e aí a gente vai ter oxidação. Uma outra limitação de usar o balde fermentador é que o cervejeiro fica limitado a fazer prime na garrafa. Pelo menos em essência, ele deve carbonatar a sua cerveja direto na garrafa através da adição de açúcar invertido, usando a técnica de prime. Isso gera outros problemas, que é a exposição durante o invase da cerveja ao oxigênio, levando assim a oxidação. Até no cold crash, quando você abaixa a temperatura do balde fermentador, é praticamente inevitável o influxo de ar através do airlock para dentro do balde fermentador, o que leva à oxidação. E isso nos leva a uma das principais desvantagens do balde fermentador, que é quando você quer fazer uma cerveja bastante lupulada com adição de dry hop. Então, para fazer dry hop num balde fermentador, você tem que abrir o balde, expor a cerveja ao oxigênio, o que vai levar à oxidação. E também você mantém o lúpulo em contato com a cerveja por muito mais tempo, porque ele vai ficar lá durante praticamente toda a maturação a frio até o invase. Você pode sim retirar o lúpulo fazendo uma trasfega da cerveja, mas mais uma vez você vai expor essa cerveja ao oxigênio do ar, levando assim a mais oxidação. Então, depois de expor essas limitações, fica óbvio que há uma grande vantagem em a gente possuir um fermentador desse de inox. Na minha opinião, vou começar pelo aquilo que é mais superficial, mas me chama muita atenção, é que esse fermentador é muito bonito e muito bem construído. Então tem toda a parte de estética, da beleza de você ter um fermentador de inox como esse aqui. A GF Inox caprichou na construção desse fermentador pressurizável e em outros vídeos eu vou detalhar cada um dos aspectos desse fermentador. Então esse fermentador é um fermentador que ele tem aproximadamente 64 litros, a quantidade útil dele é de 50 litros com um headspace de aproximadamente 25%, então um bom headspace e uma boa capacidade de volume para a cerveja. Então, se a gente quiser fazer uma batelada grande de cerveja, a gente agora está limitado a single vessel e não ao fermentador. Então, nós podemos fazer uma mosturação dupla em um dia
e colocar 2 lotes de 25 litros de mosto aqui dentro, completando assim os 50 litros do fermentador. Outra grande vantagem desse fermentador é que esse fermentador permite a gente fazer uma fermentação completamente fechada. Então a gente pode isolar o processo fermentativo do ambiente, impedindo assim que oxigênio entre e assim leve à oxidação. Esse fermentador permite que a gente faça uma fermentação pressurizada. Então nós podemos expandir consideravelmente o leque de possibilidades de fermentação com esse equipamento. Uma outra vantagem é a possibilidade de fazer carbonatação forçada, né? Então a gente pode carbonatar nossa cerveja aqui dentro. Isso nos leva a uma outra possibilidade, que é de envasar a nossa cerveja utilizando um mecanismo de contrapressão. Então a gente pode abandonar o prime e envasar a nossa cerveja na garrafa diretamente do fermentador. Como esse fermentador tem uma válvula aqui na base dele, na parte cônica, nós podemos reaproveitar a levedura que nós utilizarmos. Então, uma vez terminada a fermentação, nós podemos retirar, isso é, fazer a coleta dessa levedura e reaproveitar numa próxima oportunidade. Também nós podemos purgar o lúpulo daqui de dentro que foi utilizado no dry hop. Então a gente não precisa manter o lúpulo em contato com a cerveja por muito tempo da maturação, podendo assim retirar ele também por essa mesma válvula. Mas sem sombra de dúvida, a grande vantagem desse fermentador reside no fato dele já vir, no caso desse modelo aqui que eu adquiri, com a bazuca de dry hop, que você pode utilizar para adicionar o lúpulo sem que esse lúpulo vá acompanhado de oxigênio do meio ambiente. Então a gente pode fazer um dry hop ou vários dry hops utilizando essa bazuca na nossa cerveja sem que haja oxidação. E essa, na minha opinião, é a grande vantagem desse fermentador específico aqui. Por último, eu vou colocar limpeza e sanitização como uma vantagem. Não que limpar e sanitizar os baldes de plástico sejam difíceis, muito pelo contrário, é bastante fácil, mas um fermentador de inox permite que a gente faça uma limpeza muito mais agressiva de tempos em tempos, como uma limpeza pesada utilizando o SIP. Mas nem tudo são flores. Então existem algumas desvantagens de possuir um fermentador desse tipo aqui. Na minha opinião, a principal desvantagem é o preço, porque é um equipamento que não é barato. Entretanto, eu tive a sorte de conseguir comprar esse aqui de segunda mão, de um amigo meu cervejeiro aqui local, e terminou saindo em conta para mim. Ficou muito mais barato do que se eu comprasse um novo. Pelo preço que eu paguei nesse aqui, eu conseguiria talvez um modelo mais simples de 32 litros úteis e que não viria com essa gama de equipamentos, sobretudo com a bazuca de dry hop. Uma outra desvantagem é espaço. Esse aqui é um fermentador de 50 litros, mas como vocês podem ver, eu estou sentado aqui no chão, ele requer um espaço dedicado consideravelmente grande. Então, para ele, eu vou ter que utilizar a minha geladeira e não o freezer, e aí eu vou ter que modificar completamente a dinâmica de produção de cerveja, tendo em vista que eu não vou poder mover esse fermentador uma vez que ele esteja cheio para fazer qualquer tipo de procedimento. Essa é uma outra desvantagem, a questão do manuseio. Ele é pesado, mesmo vazio, então para você colocar na geladeira, tirar para fazer a limpeza e sanitização, isso requer uma certa força, um certo cuidado na movimentação desse equipamento para lá e para cá. E por fim, uma desvantagem que é e não é uma desvantagem é que a aquisição desse equipamento vai me levar à necessidade de adquirir outros equipamentos. Então, eu só vou poder aproveitar todas as possibilidades desse fermentador se eu adquirir também um cilindro de CO2, válvulas de controle desse cilindro, no caso válvulas de registro desses cilindros, terminais Baulock para poder fazer a carbonatação forçada nessa cerveja. Vou precisar de pequenos acessórios, vou precisar comprar também uma enchedora de contrapressão. Enfim, vai me levar a comprar uma série de outros equipamentos, o que vai encarecer, obviamente, o custo de produção da nossa cerveja. Em contrapartida, uma vez isso tudo sendo resolvido, nós estaremos num patamar de produção de cerveja que praticamente se iguala a qualquer cervejaria, ou nano cervejaria, ou micro cervejaria.
Então nós teremos um controle no processo fermentativo muito maior, permitindo assim a gente conseguir uma qualidade na nossa cerveja muito superior àquela que a gente já consegue hoje em dia utilizando os nossos baldes fermentadores. Então, em outros vídeos, nós teremos a oportunidade de fazer um review desse fermentador da GF Inox, também mostrar parte a parte da construção dele, por que ele é um excelente fermentador. E à medida que o tempo for passando, nós vamos poder mostrar também para vocês como o processo de fabricação aqui das cervejas da Açaí Beer vão ser alterados em decorrência a esse novo equipamento e como esses processos vão levar a melhorias na nossa cerveja. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça de dar o seu joinha, muito importante para o nosso canal. Também considere se inscrever no nosso canal para continuar acompanhando os conteúdos produzidos e aí ver um pouco mais do que esse fermentador é capaz de fazer, bem como também acompanhar os nossos outros conteúdos, como a fabricação das nossas cervejas. Então, eu fico por aqui. Até a próxima. Oxidação.